Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje, tenho enorme satisfação de entrevistar o meu amigo Maurício Bunazar, que é mestre e doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Maurício, obrigado por vir aqui e dar essa entrevista para a gente. Alexandre, o prazer é inteiramente meu. É uma honra poder participar aqui dessa entrevista, nesse seu blog. Eu fui precedido de diversos juristas, então me sinto absolutamente lisonjeado de poder fazer parte disso. Muito obrigado. Maurício, a ideia hoje é tratar um pouco a respeito de uma questão já bastante polêmica e que aparentemente agora a gente começa a ter uma jurisprudência um pouco mais firme no STJ, mas eu estou querendo tratar a respeito da prescrição da cobrança da taxa condominial. Perfeito. E para início de conversa, por que seria prescrição da cobrança desses valores? Perfeito, Alexandre. O tema da prescrição e da decadência é um tema que sempre apavorou um pouco os juristas e não seria diferente com os julgadores, não é? O Código Civil de 2012 seguiu aquela classificação do famoso jurista paraibano Agnello Amorim Filho. Então, nós temos uma divisão clara de quando um prazo é de prescrição e quando um prazo é de decadência. Nós podemos dizer, seguindo até estritamente o Código Civil, que a prescrição atinge a pretensão. O que é a pretensão? É o poder de exigir uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Ou seja, quando o prazo é para exigir o cumprimento de uma obrigação, nós estamos diante de uma pretensão e, portanto, prescrição. Por sua vez, a decadência atinge o chamado direito potestativo, ou também chamado direito formativo. O que é esse direito potestativo? É aquele direito que eu tenho de alterar a esfera jurídica alheia, independentemente da participação do outro. Então, para o nosso internauta saber direito do que nós estamos falando, com total clareza, nós podemos dizer o seguinte: quando uma ação for de cobrança, ação de exigir obrigação, nós estaremos diante de prescrição. Quando o prazo for para anular um negócio jurídico, pedir a extinção de um contrato, a modificação de condições contratuais, esse prazo será propriamente de decadência. Assim, a título de exemplo, se alguém colide com o meu veículo, o prazo para eu cobrar o seguro, prazo prescricional. Porque é uma pretensão. Porque é uma pretensão. No caso de vício redibitório, prazo, por exemplo, para eu mover uma ação quanti minores ou uma ação propriamente redibitória. O prazo não é para desfazer ou modificar o contrato? Então, nesse caso, o prazo é de decadência. Então, no caso da taxa condominial, a gente estaria diante de uma pretensão, portanto. Perfeitamente. O poder do condomínio de exigir a cobrança da taxa condominial, portanto, de uma pretensão. Então, o prazo correto, em se tratando de obrigação condominial, é prazo prescricional. Agora, nos julgados a que tive acesso, né, a gente vê uma discussão justamente qual o prazo prescricional estaria sujeito à pretensão da cobrança da taxa condominial. Perfeito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para começar com um exemplo, durante um longo período, desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, julgados até 2011, encontros até um ou outro de 2012, entendia que o prazo era o decenal, prazo de 10 anos, porque entendia que não havia uma regra expressa acerca da verba condominial, da prescrição da verba condominial. Isso foi praticamente majoritário no Tribunal de Justiça de São Paulo até mais ou menos 2012. Então, se não havia uma regra específica, buscava-se a regra geral, que era decenal. Da mesma forma como era no Código Civil de 1916, que sempre era pelo prazo vintenário, que era a época o prazo geral. Perfeito. Tá. Só para que fique claro, quando o Código Civil não estabelece um prazo preciso de prescrição, o prazo é de 10 anos. Perfeito. O que acontece? O STJ, embora tenha alguns julgados também aplicando o prazo de 10 anos, acabou por consolidar o entendimento de que a prescrição é no prazo de dá-se no prazo de 5 anos. Esse julgado, evidentemente com todo respeito às decisões em sentido contrário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, me afigura o mais correto, por várias razões. Primeiro que é assim, dispositivo do Código Civil, que permite contemplar o prazo de 5 anos,
não é? E segundo, porque atende à ideia de segurança jurídica. Claro. Não é razoável que um condomínio espere 10 anos para cobrar uma verba condominial. Ainda mais que ela tem natureza própria terreno, portanto, função de conservar a vida em comum, permitir a conservação das áreas todas comuns, pagamento de empregados, etc. Então, hoje nós podemos dizer que o prazo para a cobrança de taxa condominial é de 5 anos, prazo prescricional. Agora, qual o fundamento? O STJ ele está, portanto, incidindo esse fato em alguma norma específica, que seria a cobrança do quê? Porque taxa condominial propriamente não existe no código. Não, ele instrumento escrito, público ou privado. Perfeito. Então ele aplica o artigo 205, parágrafo 5º, inciso 1º. E, portanto, seria o quê? A convenção condominial? A convenção, o boleto. Perfeito. Ele já entende que aquilo é um instrumento escrito. Razoável, então... Que consta liquidamente a dívida sem qualquer Perfeito, problema. Maurício. Agora, então, ficou claro. E, se não me engano, o STJ, portanto, ele admitiu esse recurso como recurso repetitivo. E, portanto, teria que ser... seguido pelos tribunais estaduais. Tá ótimo. Muito obrigado. Acho que vamos aguardar para ver se, de fato, a jurisprudência começa a fazer a aplicação desse prazo, que me parece também muito mais razoável, um prazo de 5 anos do que um prazo geral de 10 anos. De 10 anos. Muito obrigado, Maurício. Sou eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigado.